pessoal, tudo bom? Eu sou a Thaís Chaves, do blog semcensurasporfavor.com. Eu sei que já faz um tempo que eu não posto aqui nesse canal, youtube.com/descensurando, que faz parte do meu blog, mas eu quero tentar aumentar a frequência que eu vou fazer vídeos aqui. Tudo isso se deve a algumas experiências que eu quero passar nessa minha vida e coisas que eu quero decidir pro meu futuro. E se você não tá entendendo nada do que eu tô falando, não tem problema. Acesse lá o semcensurasporfavor.com, que se você ler o post que eu publiquei ontem, eu acho que você vai entender mais ou menos do que eu tô falando. Mas deixa de conversa fiada e vamos começar. Hoje eu vou falar sobre o filme e o livro O Doador de Memórias. O livro é esse aqui. Eu não sei se tem uma capa diferente na versão em português, porque aqui tem a imagem do filme. E esse livro ficou mais famoso ainda por causa do filme. Ele foi escrito em 1994 por uma escritora chamada Loie Lowry, não sei se estou pronunciando o nome dela correto, e é da editora Arqueiro. Bom, eu tô fazendo essa resenha porque foi um filme que me surpreendeu muito nos últimos tempos. Com certeza entrou pra minha lista de favoritos. Vou explicar o porquê. Quando eu fui assistir esse filme, eu não tinha nem ideia de que filme eu ia assistir no cinema naquele dia. Só fui na onda das minhas amigas. E quando eu assisti, eu me impressionei assim, demais, 100%. Por quê? Ele é uma distopia. Mas Thaís, o que é uma distopia? Segundo o Wikipédia, distopia ou anti-utopia é o pensamento, a filosofia ou o processo discursivo baseado numa ficção cujo valor representa a antítese da utopia ou promove a vivência em uma utopia negativa. As distopias são geralmente caracterizadas pelo totalitarismo, autoritarismo, por opressivo controle da sociedade. Nelas caem as cortinas e a sociedade mostra-se corruptível. As normas criadas para o bem comum mostram-se flexíveis. A tecnologia é usada como ferramenta de controle, seja do Estado, seja de instituições ou mesmo de corporações. Por isso que eu fiquei tão surpresa quando eu descobri que este livro foi escrito em 1994, porque o termo distopia para mim era algo que estava sendo muito abordado nos filmes e nos livros hoje em dia, como por exemplo nas séries Jogos Vorazes e no Divergente, que estão fazendo bastante sucesso e que seguem essa exata fórmula que eu acabei de ler para vocês. Aí, fazendo minha pesquisa, eu descobri que tem dois outros filmes que eu adoro, que eu tenho certeza que vocês conhecem, que é o A Beleza Americana e o A Laranja Mecânica, que também é livro, que também segue essa mesma linha. E se você conhece a história, faz um grande sentido. A sinopse desse livro é basicamente uma sociedade moderna na qual ninguém sente absolutamente nada. Como assim? Pois é, eles usam da tecnologia que eles têm para que os personagens, as pessoas que convivem dentro daquela sociedade não sintam dor, amor, alegria, tristeza, absolutamente nada. Tudo é muito diminuído, tudo que eles sentem é muito pouco, é muito pequeno e todas as palavras deles são muito controladas, elas não são que nem as nossas. Quando eles completam os 12 anos da história do livro, os anciões da cidade, que tomam conta de toda aquela sociedade, designam para eles uma profissão que eles têm que levar pro resto da vida deles. Então não é que nem na nossa vida que a gente escolhe, eu vou ser escritor, eu vou ser médico, eu vou ser advogada. Não. Os anciões analisam cada etapa, todas as características daquela criança para eles poderem escolher a profissão que aquela pessoa mais se encaixa. Eu posso estar soltando spoiler agora, mas eu acredito que não, porque o título do livro já diz, O Doador de Memórias. Um desses personagens, ele vai receber a profissão de doador de memórias. O que um doador de memórias faz? Como aquela sociedade não tem memórias, não tem escritos, não tem nenhuma cultura sobre os antepassados deles, que seríamos nós, a nossa sociedade, tudo que a gente conhece historicamente, essa pessoa vai ser a única naquela sociedade que vai possuir aquelas memórias para ela poder ter certos ensinamentos para repassar para os anciões, dependendo de alguma atitude que eles queiram tomar para o bem estável, para o melhor daquela sociedade. Então, vocês imaginem um mundo em que a gente não sente e a gente não conhece nada sobre o que os nossos antepassados passaram. É basicamente um mundo em que a gente não conhece absolutamente nada, não pode se basear por nada e segue mecanizadamente como robôs pelo resto das nossas vidas. Agora eu queria falar sobre algumas diferenças que existem entre o livro e o filme. Eu não gosto de ficar fazendo comparações,
porque eu acho que o livro é uma obra, assim como o filme é outra. Mas tem algumas coisas que eu achei bastante interessantes da maneira que elas foram abordadas diferentemente. Como eu disse, este livro foi escrito em 1994 e o filme foi lançado ano passado, em 2014. Com certeza foi porque estava fazendo um grande sucesso todo esse negócio de séries como o próprio Jogos Vorazes e o próprio Divergente. O que ia hollywoodizar ainda mais esse estilo, mas eu acho que não tem tanto problema, porque é algo muito bacana para as pessoas não só assistirem, mas também refletirem sobre a nossa própria vida como seres humanos. No livro, eles escolheram que os personagens principais teriam 12 anos, seguindo aquela escala dos 12 anos em que eles passam. Mas na história do filme, eles têm mais ou menos uns 16, 17 anos. E eu creio que isso faz muito sentido pra nós, porque uma criança de 12 anos é exatamente isso, uma criança. Ela não tem todo aquele pensamento, toda aquela reflexão que um adolescente de 16, 17 anos já tem e acaba tomando algumas atitudes que influenciam muito na história ao decorrer do livro. Essa autora, a Lois Lowry, ela escreve livros para crianças, então dá pra notar que a linguagem é muito diferente. É feito normalmente por uma criança de 12 anos mesmo. Enquanto você assiste o filme, você já tem que ter um pouco mais elaborado assim as suas reflexões sobre a vida para você poder entender ele e se emocionar da maneira que eu acho que eu pude. E eu creio que esse tipo de reflexão mais avançada conta muito mais do que apenas algo um pouco mais superficial que nem foi escrito no livro. Então, mesmo que tenha sido um pouco mais hollywoodizado, eu acredito que faça muito mais efeito para quem está assistindo, para quem está lendo, do que para apenas uma criança. E outra coisa que claramente sempre acontece nos filmes e que não acontece tanto nos livros é que eles transformaram muitas cenas para poder ter mais coisas de ação e adrenalina, seguindo esse padrão hollywoodizado novamente, mas que eu acho que deu um toque, uma reprodução cinematográfica muito grande e muito bem aproveitada. Agora eu queria falar sobre algumas coisas que podem ser alguns spoilers, então se você não quiser ouvir por nada, eu sugiro que você passe o vídeo um pouco mais pra frente. Eu vou tentar deixar aqui embaixo o minuto em que eu parei de falar de spoilers. E se você não viu o filme ou não leu o livro, mas quer ouvir os spoilers do mesmo jeito, eu aconselho você a não fazer isso, porque eu tenho certeza que você não vai entender nada. Cinematograficamente falando, eu achei que a direção de arte do filme foi muito boa. Então toda a fotografia, o desenho, era uma coisa bastante utópica, bastante avançada mesmo tecnologicamente. E eu achei que ficou uma coisa muito bonita do contraste de natureza com as casas todas padronizadas que eles decidiram colocar na história. Eu acho também que o que causou bastante emoção no filme foi a adrenalina que eles colocaram em certas cenas de algumas situações que o personagem principal acabou passando. E isso traz uma esperança nos olhos muito boa de se assistir e que você fica agoniado com aquela situação. Pelo menos foi assim que eu me senti. E teve algumas cenas que eu achei que foram muito especiais nesse sentido. Bom, outra cena que eu acho que emociona bastante é quando o Jonas começa a compreender melhor sobre aquela sociedade que ele está vivendo e ele começa a perceber o quanto ela é maldita, o quanto ela é maldosa, o quanto ela tira os sonhos, as emoções e os sentimentos das pessoas e o quanto as pessoas parecem estar bem com isso porque elas não conhecem o que elas estão perdendo. Outra coisa que eu achei muito interessante nesse filme foi que tem muitas coisas que fazem parte da história para você entender, que não são propriamente ditas por falas, mas que é muito perceptível pela fotografia, pelas cores do filme, pelo olhar do ator. Então isso foi muito bacana de se ver, de verdade. Outra coisa que eu adorei foi o romance que eles colocaram do Jonas com a Fiona, porque isso não tem no livro, porque ele só tem 12 anos de idade, e apenas mostra uma cena em que ele tem um chamado atiçamento por ela. Mas eles desenvolveram isso ao longo do filme e eu achei que ficou assim um pouco Hollywood, tem que ter um romancezinho, não sei o que e tal, mas mostrou a realidade, porque queira ou não, o amor, a paixão faz muito parte das nossas vidas.
Também foi bacana ver a relação que foi ainda mais acentuada com o Asher, que é melhor amigo do Jonas e da Fiona, e que quase não é mostrada no livro e mostra muito mais da personalidade dele e das ações que ele acaba cometendo no filme. Isso foi fantástico, na minha opinião. Eu acho que uma cena que também me impactou bastante foi no final, quando a anciã-chefe, que eu não lembro o nome dela, eu acho que é só a anciã-chefe mesmo, que é feita pela Meryl Streep, tá conversando com o doador de memórias mais velho que o Jonas, que eu também esqueci o nome dele, me desculpem. E eles conversam exatamente sobre a proposta daquela sociedade e ele fala pra ela o quanto aquilo tá errado e ela fala como os humanos tomam decisões erradas quando eles têm a chance de escolhas. Então foi uma coisa que tocou muito meu coração. Mas eu acho que de longe o que acabou comigo, o que fez eu chorar assim mais do que tudo, foi quando eles colocaram as cenas da realidade. Quando eles colocaram cenas de pessoas tanto se divertindo, quanto apreciando a natureza, quanto em guerras, tendo conflitos. Mostraram cenas reais, cenas que a gente conhece, de pessoas que nós conhecemos, são famosas assim. E eu achei que não teve nada mais tocante do que isso, porque isso mostrou o quanto o filme, na verdade, é real. É uma coisa que a gente tem que agradecer todos os dias, porque a gente tem chance de escolha, a gente tem chance de viver e de se apaixonar e de poder amar a vida do jeito que ela é. Bom, spoilers dados, pra mim o filme é uma adrenalina sem fim, é emoção sem fim. Eu não me recordo de ter chorado tanto em um filme quanto nesse. E eu acho que não tenho o que dizer, é uma história que pega qualquer um. Eu não vi uma pessoa que eu falei sobre essa história e a pessoa não leu o livro ou não assistiu o filme e não gostou. Outra coisa que eu queria contar, não é bem um spoiler isso, mas é que eu senti muito que o filme precisava de uma continuação. Não é que as coisas não se resolvam na história, elas se resolvem, mas é como se aquilo precisasse de uma continuação. Você precisa saber o que vai acontecer com aquelas pessoas, com aquela sociedade, não vou falar mais nada. Eu fiquei bastante revoltada por causa disso e conversando com ele sobre um amigo, ele falou assim, talvez essa seja a característica mais impactante do filme. Você querer saber o que vai acontecer e você não sabe. E não é a primeira vez, né? Várias histórias abordam algo assim. E eu acho que muitas pessoas se sentiram da maneira que eu senti e mandaram e-mails, acho que pra autora falando assim, como assim não tem uma continuação? E ela escreveu uma continuação. Ela escreveu A Escolhida, que não continua a história abordada no primeiro livro, mas é uma história que tem esse mesmo senso distópico e o mesmo senso de que não há escolhas e todos tomam as decisões menos você. Eu ainda não li ele, eu quero ler, mas ele basicamente fala sobre uma personagem que ela é órfã e ela é portadora de uma deficiência e com o passar dos anos ela descobre que ela tem um dom, assim como o Jonas descobre que ele tem um dom na história. Desculpa, não vou falar mais nada. Assim que eu ler esse livro eu vou fazer uma resenha sobre ele pra vocês também. E depois do A Escolhida, a escritora escreveu mais 2 livros continuando essa história, que é o Messenger e o Sun. Infelizmente eles ainda não têm uma tradução para o português. Eu espero que a editora Arqueiro faça logo isso, porque eu tô muito ansiosa para ler as continuações. E o primeiro livro, A Escolhida, o nome em inglês é Gathering Blue e o doador de memórias é The Giver. Bom, por fim eu queria citar para vocês algumas frases que eu achei que foram bastante marcantes no filme e no livro. A primeira é assim: sentimentos são momentâneos, superficiais, mas emoções são profundas, primitivas, permanentes. Escute o que pulsa dentro de você. E outra é a que ele fala: a fé é como o vento, sentida, mas não vista. E essa frase me lembrou muito de um texto que o Rodrigo, que é colaborador aqui do blog,
escreveu uma vez. Vou deixar o link aqui embaixo caso vocês queiram ler, vale a pena, o texto é muito bom. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero muito estar fazendo mais resenhas sobre livros e filmes pra vocês. E assistam e leiam, porque ele é muito bom. Beijo, até a próxima!